fácil. A igreja não é tão simples. A igreja que é perseguida, mas se reunir aos domingos para adorar ao Senhor. Nós temos essa plena liberdade aqui no Brasil ainda. A gente deveria valorizar mais isso. A gente só se encontra 2 vezes por semana, no domingo e na quarta-feira. A gente deveria ser mais vibrante com relação a isso, a esse privilégio que Deus nos dá. Estamos aqui como corpo de Cristo, os redimidos pela cruz do Senhor, em comunhão uns com os outros e em comunhão com Deus. Isso deveria nos alegrar profundamente. Isso é um milagre, irmão. O que nos une aqui é algo milagroso. Nós temos tudo para sermos dissociados uns dos outros, mas Deus nos traz a comunhão por meio de Cristo e nos junta para ouvir a sua palavra, para servir ao seu nome e para desfrutarmos do seu amor e da sua graça sobre nós. É um privilégio que nós temos assim extraordinário. Abre sua Bíblia no livro de Atos. Nós seguimos aqui a nossa exposição no livro de Atos. Nós estamos praticamente mais da metade do livro. Capítulo 16, capítulo 15, verso 36 a 41 e capítulo 16, versos de 1 a 10. É o nosso texto de hoje. Eu lerei e os irmãos acompanharão a minha leitura. Eu não vou ler o capítulo todo, é um capítulo extenso. Nós vamos dividir esse capítulo em vários sermões. O que nos compete hoje é apenas os versos 36 a 41 do capítulo 15 e dos versos 1 a 10 do capítulo 16. Então vamos começar lendo aqui pelo capítulo 15, a partir do verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha. Não os acompanharam no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. O Senhor e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Pelo avanço da tua igreja, pelos teus servos, participando, Senhor, dos teus servos, instruindo-os e dirigindo-os, Senhor, para os teus lugares, para onde o Senhor quer que o Evangelho seja pregado. Obrigado pela tua boa mão, Pai, da igreja envolvida nesse processo. Agora, Senhor, abre o nosso entendimento
para que venhamos a nos deleitar em Tua palavra, Senhor, e entender a narrativa de Atos, Senhor, e no texto que nós lemos hoje à noite. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como de costume, eu vou trazer uma introdução, né? E nós vamos entrar direto no texto. A nossa introdução vai também focar o contexto, para nós não ficarmos muito presos à introdução. Então, introdução e contexto aqui, as duas coisas eu vou trazer juntas. Então, vamos lá. Lucas encerra o capítulo 15 narrando os preparativos para a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. O propósito dessa segunda viagem era visitar e fortalecer na fé os irmãos em todas as cidades onde anunciaram o evangelho de Cristo na primeira viagem. Nesse contexto, surge uma desavença entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo era contra, porque ele havia os abandonados na primeira viagem sem dar a menor satisfação. Isso aqui nos contextos, no capítulo anterior. Tamanha é a desavença que eles se separam. Barnabé vai com João Marcos para fortalecer as igrejas de Chipre. Paulo leva Silas e vão fortalecer as igrejas da Síria, Cilícia e Galácia. Esse era o projeto de Paulo. Aqui é a Ásia. No futuro próximo, tanto João Marcos como Silas e Barnabé têm ministérios significativos com Paulo. Lucas, em todo o capítulo 16, aqui a gente já passa para o capítulo 16, narra o avanço do evangelho por meio de Paulo e Silas e Timóteo, nas cidades da Macedônia. Lucas não faz menção da viagem de Barnabé e João Marcos. Alguns estudiosos afirmam que Lucas estava indo com Paulo. É tanto que ele usa aqui nós, ele sempre usa aqui o verbo na segunda pessoa do plural. O que surpreende o leitor é que, quando pensamos que tudo vai correr bem na segunda viagem missionária, surge uma divergência entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Uma crise, uma divergência. Eles se separam. Este problema poderia ser um motivo para cancelar a segunda viagem e haver um racho na igreja de Antioquia de Síria. Mas não é o que acontece. Tanto Paulo como Barnabé têm a plena convicção do chamado e da vocação recebido do Senhor e sabem que tem de levar o evangelho de Cristo ao gentio. Eles têm essa convicção muito forte, que estava além, acima das desavenças entre eles. Não é uma desavença entre a liderança missionária, que vai frustrar o plano de Deus. O diabo cirandou entre eles, mas o Senhor aprumou cada um deles na sua própria direção. Barnabé e João Marcos vão para Chipre, Paulo e Silas, e futuramente, logo próximo aqui, o Timóteo, vão para a região da Macedônia. Isso aí na Europa. Então vamos focar o nosso sermão de hoje em 3 pontos. Primeiro ponto, as desavenças pessoais não podem atrapalhar e nem obstruir o avanço do evangelho pessoal e da igreja. Capítulo 15, versos 39 a 40. Segundo ponto, a igreja cresce mediante o fortalecimento da fé. Capítulo 16, versos de 1 a 5. E o último ponto, está nos versos 6 a 10, do capítulo 16, é o Espírito de Cristo quem dirige a igreja e seus servos. Então, esses seriam os nossos 3 pontos hoje da nossa exposição. Então, vejamos aqui o nosso primeiro ponto. As desavenças pessoais dentro da igreja não podem dividir a igreja e nem atrapalhar o avanço do evangelho nas pessoas, nos membros e também para o avanço missionário. Há uma verdade, irmãos, que precisamos entender, como corpo de Cristo, como igreja. Os conflitos pessoais entre irmãos dentro da igreja
E entre a liderança existem e continuarão existindo. As desavenças pessoais vão existir, porque somos imperfeitos. Somos crentes, somos. Tememos a Deus, tememos a Deus. Mas somos imperfeitos, não temos uma comunhão perfeita uns com os outros. Desavenças podem surgir. Umas desavenças são periféricas, não provocam divisão nem intrigas, né, com aquele que nós nos relacionamos, porque não se trata de pecados morais. Então, é fácil você tratar, é fácil você absorver e continuar caminhando com o irmão na sua comunhão, na sua amizade. Você não perde nem a comunhão, nem a amizade com o irmão, apesar das desavenças. Por quê? O seu chamado e a sua vocação é superior a essas desavenças. Contudo, há desavenças mais sérias que provocam a divisão da igreja e dos irmãos, pecados morais e heresias teológicas. Essas que provocam divisões, irmãos, da igreja. E destroem a igreja e destroem os irmãos. Os pecados morais e os pecados das heresias teológicas. O que está acontecendo em Atos 15, 36 a 40, diz respeito a um conflito que não era pecado moral e nem era uma heresia teológica. Era um conflito pessoal de Paulo, com certa razão, ainda tem isso aqui, com João Marcos, por tê-los abandonados na primeira viagem. Mas, como foi sugestão de Barnabé levar Marcos, o conflito se estende a Barnabé, que era tio de Marcos. Mas a desavença aqui é puramente pessoal. Vimos que Barnabé, né, é chamado de filho da consolação. Isso aqui está logo no capítulo 14, né, quando Barnabé aparece na igreja de Antioquia. Né? Então podemos pensar que Barnabé levar João Marcos poderia fazer parte, né, de Barnabé tratar e consolar a vida de Marcos, dando a ele uma segunda chance. Mas, no momento, Paulo não via dessa forma. Paulo não achava justo levar Marcos, que tinha se afastado dele sem nenhuma explicação. Quem está correto? Barnabé ou Paulo? Uma pergunta que fazemos aqui é o texto. A narrativa, por si só, traz a resposta. A igreja de Antioquia, de Síria, né, participa da tensão do conflito, porém envia Barnabé e Marcos para fortalecer as igrejas de Chipre e envia Paulo e Silas para fortalecer as igrejas de Síria e Cilícia na Ásia. Lucas não narra como a igreja de Antioquia resolveu o caso, mas revela que a igreja estava enviando os dois com seus receptivos ajudantes para a obra a qual o Espírito Santo havia separado eles para fazerem. Este é um indicativo que temos para entender que houve paz na igreja para enviá-los para a segunda viagem missionária. A desavença de Paulo e Barnabé eram desavenças pessoais. A igreja não absorveu isso. A igreja não tomou partido nisso. Olha que coisa interessante, irmão. A igreja deixou que eles resolvessem entre eles. E na narrativa da teologia bíblica do Novo Testamento, a gente vai ver, irmãos, a comunhão plena depois do fato aqui da segunda viagem de Paulo com Barnabé e Paulo com João Marcos. Vamos ver isso mais adiante. Então, os versos 36 a 41 nos revelam justamente isso. As desavenças pessoais não podem dividir a igreja e nem atrapalhar o avanço do evangelho. Para mim e para o meu. Eu tenho desavença com ele, nem para os irmãos. Paulo, observa aqui, não denunciou ao Conselho de Jerusalém o caso de Barnabé. Queria levar João Marcos na segunda viagem, quando João Marcos havia os abandonado na primeira viagem. Nem levou o caso ao conselho da igreja local, lá de Antioquia de Síria. Pois ambos, tanto Paulo como Barnabé, sabiam que se tratava de uma desavença pessoal e que isso não poderia obstruir o avanço do evangelho entre os gentios e entre eles mesmos, do crescimento pessoal deles com Cristo.
Barnabé, por sua vez, não procurou aliados na igreja para apoiar a sua ideia de levar João Marcos na segunda viagem e nem buscou o conselho para exortar a Paulo. Ele sabia que a desavença era pessoal e que isso não poderia obstruir o avanço do evangelho para os gentios, e nem na sua relação, na sua comunhão com Paulo. Paulo e Barnabé não ficaram inimigos. Nem cada um fundou a sua agência missionária por causa da desavença. Ambos sabiam que era apenas uma desavença contextual. Ambos foram enviados, mais uma vez, pela igreja de Antioquia e seguiram adiante levando o evangelho de Cristo aos gentios. Vemos Paulo e Barnabé juntos em 1 Coríntios 9:6 e em Gálatas 2:1. Vemos também Paulo com João Marcos em Colossenses 4:10. Paulo recomenda Marcos à igreja local. Vemos também Paulo com João Marcos em Filemon 1:24. Paulo saúda Marcos. E por fim, vemos Paulo com João Marcos em 2 Timóteo 4:11. Paulo afirma que ele lhe é útil. Olha o que diz o texto em 2 Timóteo 4:11. Como é maravilhoso e como é consolador. Paulo escrevendo a Timóteo: encontre Marcos. Timóteo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Então a gente percebe que a desavença foi contextual, foi momentânea. Paulo ainda era recém-convertido e caminhava como servo do Senhor na expansão da igreja. Barnabé do mesmo contexto, João Marcos do mesmo contexto. Isso poderia acontecer, poderia e aconteceu, mas não era um entrave para gerar inimizade entre Paulo e Barnabé, um entrave para dividir a igreja, um entrave para dizer, João Marcos, você nunca mais vai se envolver com missões. Não, nada disso. Foi tratado, irmão, da forma mais natural possível, no temor do Senhor. A gente vê Paulo depois daqui, levando Barnabé em Coríntios, Paulo com Barnabé em Gálatas e Paulo com João Marcos. Principalmente pedindo para Timóteo, traga João Marcos, ele me é muito útil. Olha só, irmão. Então a gente vê que isso foi sanado, isso foi sarado pela maturidade, pelo crescimento do Senhor. Como diz aqui no verso 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. A maturidade cristã vem a partir do fortalecimento da nossa fé. O texto de 2 Timóteo 4:11, irmãos, é maravilhoso e consolador. A gente não percebe aqui nenhum rancor, nenhum ranço, nenhum sentimento de ódio, de vingança. Diante desse texto, observamos que a desavença foi de momento e não prejudicou a vida de Paulo, Barnabé e Marcos. Antes, pelo contrário, eles continuaram em comunhão, contribuindo um com os outros para o avanço do Evangelho de Cristo entre os gentios. O pastor Hernandes comenta essa desavença dizendo o seguinte, é bem interessante o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte aqui: Paulo olhava para uma pessoa e perguntava assim, o que ela poderia fazer para o reino de Deus? Então, nessa visão aqui, era a forma que ele estava olhando João Marcos. Né? Então, ele falhou, então ele não vai. Ele não está fazendo, não vai fazer nada. Barnabé, aqui o Hernandes continua, olhava para a mesma pessoa e perguntava, o que o reino de Deus pode fazer por ela? Foi isso que ele fez com o João Marcos. Você vai comigo para o reino de Deus te moldar, para você ser útil. O contexto das cartas de Paulo, em que Barnabé e Marcos aparecem, revelam que o reino de Deus moldou a vida de Paulo, Barnabé e Marcos. Por isso eles seguem adiante levando o reino de Deus aos gentios. Observe que Lucas encerra o capítulo 15, no verso 41, né, dizendo assim, e passou pela Síria e Cilícia fortalecendo as igrejas
Isso tem a ver com o pastoreio de Barnabé e Paulo, fortalecendo as igrejas fundadas na primeira viagem. A desavença não tirou o foco, não tirou o temor de Deus. A desavença não criou nenhum ranço, nenhum rancor. E eles disseram, não, essa água de missões não é nada disso. Eles continuaram no mesmo, na mesma vocação, na mesma graça do Senhor, levando adiante, né, o testemunho do Rei de Deus às igrejas que eles fundaram na primeira viagem. A aplicação dessa parte aqui, desse texto aqui. Suas desavenças pessoais aqui na igreja têm prejudicado o seu crescimento e o crescimento da igreja? Ou você tem resolvido de forma saudável no temor do Senhor? Você me dizer que aqui não há desavença, eu não acredito nisso. Há desavença. Porque nós somos humanos e falhos. Mas a forma como deve ser tratado, irmão, essa é a questão. Eu não posso deixar que ela domine o seu coração, me enche de ódio, de rancor, sabe, de ira. Eu não posso deixar isso acontecer, porque são desavenças, são coisas simples. Se não é por pecado moral, se não é por heresia teológica, isso tem que ser resolvido entre os irmãos. Não precisa ser levado ao conselho isso. Essas desavenças do dia a dia, sabe? Olhou para mim diferente, você já cria você já tem uma reação aí que provoca sua ira pessoal, sabe? As coisas não funcionam assim. Mas a gente vive nesse contexto, nessa carne, nesse modo, mas não vamos deixar que essas desavenças nos separem, devido à igreja, consumam o nosso coração, destruam o nosso crescimento no Senhor Jesus, a nossa santidade, a nossa espiritualidade. Antes, pelo contrário, seja maduro e trate com seu irmão na maior simplicidade e naturalidade. Segundo, Deus tem moldado sua vida por meio do Evangelho, como está moldando a de Paulo, a de Barnabé, a de Marcos aqui no contexto. Eles foram moldados pelo Evangelho. Você tem se disposto a evangelizar e testemunhar o Rei de Deus no contexto que você vive, já que o Evangelho tem moldado para isso? Pense nisso. Deus nos molda por meio da sua palavra para sanarmos as nossas desavenças e continuarmos testemunhando o Evangelho de Cristo, aqueles que nos servem. Segundo ponto, a igreja cresce mediante o fortalecimento da fé, versos 1 a 5. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Aqui, Lucas vai fazer do Timóteo para mim, para você e para os leitores da carta. Né? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Isso aqui é gravíssimo para o judeu. Porque havia uma norma na lei em Levítico que o judeu não poderia contrair matrimônio com outra nação. O judeu casava com o judeu. Aqui, uma mãe judia crente era casada com um pai grego. Era um judeu e um gentio. Essa era a origem de Timóteo. Os irmãos em Listra, então Timóteo vivia em Listra. Paulo estava lá com Silas. E Icônio dava um bom testemunho dele. Então a gente começa a perceber que Timóteo testemunhava Cristo, tanto em Listra como em Icônio. Ele era um servo do Senhor que pregava o Evangelho, testemunhava o Evangelho nessas duas cidades. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Então Paulo percebe, conhece isso. Eu quero levar Timóteo comigo. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. A gente vai ver por que Paulo fez isso aqui. Pois todos sabiam, aqui está o motivo, que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, aqui já Timóteo aqui está junto com Paulo e Silas, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos presbíteros de Jerusalém. Lembra da carta que o conselho fez para os gentios? Se absteve da imoralidade sexual, da carne sacrificada a ídolos e do que mais? Da idolatria. Assim,
As igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam o número. Então, o nosso ponto aqui é justamente isso. A igreja cresce mediante o fortalecimento da fé bíblica. Lucas, nos versos de 1 a 5 do capítulo 16, narra o andamento da viagem de Paulo e Silas chegando a Derbe e a Listra. Listra, nesse contexto, é o centro da segunda viagem, pois Paulo conhece a família de Timóteo e o testemunho da igreja sobre Timóteo. Nesse contexto, Lucas apresenta Timóteo aos seus leitores. Timóteo terá um papel central na vida e no ministério de Paulo. 1 e 2 Timóteo. Paulo preparou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Podemos aplicar a Timóteo o comentário do Dr. Hernandes Dias Lopes. Ele foi moldado pelo reino de Deus e agora é útil para o seu reino. Timóteo era um discípulo que dava bom testemunho da sua fé em Cristo. O verso 2 nos diz: os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então ele estava em atividade aí, pregando o evangelho. Perguntamos ao texto: que bom testemunho Timóteo deu em Listra e Icônio, conforme o verso 2? A resposta está no verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. As igrejas de Icônio e Listra foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Timóteo foi alcançado pelo evangelho nesta primeira viagem. Logicamente, o testemunho da sua fé fortaleceu as igrejas de Icônio e Listra, ao ponto dos crentes locais virem Timóteo como discípulo de Jesus, dá bom testemunho. Por isso que Paulo levou com ele na sua segunda viagem. Levou para prepará-lo teologicamente melhor para o desafio do pastoreio da igreja de Éfeso no futuro próximo. Isso é tremendo. Você está vendo aqui a naturalidade, o mover orgânico de Deus, formando, capacitando seus servos para o desafio de se pregar o evangelho, de se adiante em missões. Você vê aqui o cuidado da igreja de Antioquia, levando e enviando Paulo de novo, a segunda viagem missionária, como Barnabé e seus companheiros. A igreja moldando a liderança desses homens. Irmãos, a gente tem que prestar atenção nesses pontos, na seriedade do avanço do evangelho. É o Senhor que está promovendo tudo isso por meio do seu Espírito Santo, acalentando o coração de Paulo e Barnabé pelas desavenças pessoais, dando a segunda chance para Marcos, levantando Timóteo, levantando Silas. Mas tudo isso com ordem, com decência, com estrutura teológica. Paulo caminhou o Timóteo caminhou com Paulo, Silas caminhou com Paulo, Marcos caminhou com Barnabé, vai caminhar com Pedro lá adiante e vai escrever o Evangelho. Mas tudo isso, irmãos, pela graça do Senhor. Eram homens, eram imperfeitos. Mas Deus, irmãos, moldava esses homens pelo Evangelho, como tem moldado a mim e a sua vida, para que nós testemunhemos na Cristo. E que as desavenças entre nós aqui não tomem, não destruam a nossa relação, a nossa vida, a nossa comunhão com os irmãos e com a própria igreja. Timóteo era filho de uma judia e de um pai grego. Isto é, ele era meio judeu e meio gentio. No contexto, ele vivia como gentio, pois ele não havia sido circuncidado por seus pais. Porque Paulo circuncidou Timóteo para levá-lo com ele. Ele vivia como gentio. A tradição judaica era a circuncisão ao 8º dia. Timóteo não foi. Timóteo aqui já devia ser aqui um jovem já. Mas por que Paulo, irmão, circuncida Timóteo para levar com ele? A razão está aqui, por causa dos judeus daqueles lugares. Mas vamos entender isso aqui. A Bíblia NAA, essa minha Bíblia aqui do estudo, ela dá duas razões para isso. Para o Paulo ter circuncidado a Timóteo. A primeira é porque Paulo ainda não tinha abandonado sua herança judaica. Está vendo que o Evangelho ainda está moldando aqui o caráter de Paulo? Aqui? E segundo, Paulo pregava sempre nas sinagogas. E ter com ele um judeu não circuncidado iria dificultar ainda mais a pregação do Evangelho entre os judeus. Essa também é
São as duas razões aqui coerentes. Eu concordo com esse comentário aqui. Né? Paulo sempre ia nas sinagogas, nessas cidades. Aqui lá existiam sinagogas, na grande maioria delas. Por fim, irmãos, Paulo não queria provocar mais contenda com os judeus locais quando pregasse nas sinagogas. Agora, preste atenção como a gente vai entender aqui a mente de Paulo aqui nesse contexto, porque ser considerado Timóteo. Em 1 Coríntios 9, versos 19 e 20, Paulo dá explicações ou dá explicação de modo claro o que fez com Timóteo. O texto diz o seguinte, ele falando dele mesmo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse assim, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando aqui a sua estratégia de entrar com os judeus, de se mostrar que é um judeu, que é circuncidado. Por isso que ele fez isso com Timóteo. É seu companheiro, é seu discípulo. Paulo se identificava com os judeus como judeu, para pregar o evangelho de Cristo. Isso sem ferir o princípio da salvação por meio da graciosa fé em Cristo. Ele não estava mentindo, nem enganando os judeus. Em Filipenses 3, versos 5 e 6, ele dá testemunho a seu respeito. Ele diz o seguinte: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, que é de Jacó, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo usa esses argumentos dele. É a sua vida, é a sua realidade, mas isso agora é argumento. Não é mais função, não é mais prioridade na vida dele. Cristo agora é a prioridade. Ele usa dessas qualidades que ele tem para alcançar os judeus. Diante dessas verdades, podemos pensar que o que Paulo fez com Timóteo foi estratégico para alcançar os judeus e não provocar contendas com eles, tendo Timóteo como seu discípulo. Essa é a razão que nós podemos entender, né, aqui no contexto. Agora, presta atenção, irmão. Isso aqui não é princípio para eu me fazer, né, iguais aos outros para ganhar os outros. Você não pode usar do mesmo princípio aqui. Eu vou me fazer gay para ganhar os gays. Eu vou me fazer homossexual para ganhar os homossexuais. Você não precisa fazer isso. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Isso aqui é um contexto, isso é uma narrativa histórica. Né? A gente está vivendo aqui como é que Paulo está chegando aos judeus, né? A estratégia que ele está usando. Ele não deixou de crer em Cristo, ele não deixou de crer na salvação pela fé, não, irmão. Mas ele usa desses argumentos para chegar aos judeus e pregar o evangelho. E foram os próprios judeus que perseguiram e mataram Paulo. Não foram todos os judeus, mas alguns mais radicais. Então isso não me dá o direito. Eu vou para o bar com meu colega porque lá a gente vai beber junto e eu vou pregar o evangelho para ele. Não é isso que o texto está dizendo. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Mas se você chega na casa de alguém, e se alguém está trabalhando no seu dia a dia dentro de casa, varrendo, lavando, você pode. Eu também vou te ajudar aqui. Então você está se fazendo um com ele, dessa maneira, ajudando, lavando e pregando o evangelho. São estratégias que nós temos na sanidade da fé, na maturidade da fé, sem danificar a nossa nova natureza, sem prejudicar, né, a nossa nova natureza, respeitando o temor de Deus, se fazer com o outro naquilo que eu posso, naquilo que a lei, os princípios de Deus me permitem me fazer igual ao outro. Você vem andando na rua com alguém está com tudo mochila, você para para ajudar, eu vou te ajudar aqui, leva com ele, vai até a casa. Então, você está ali ajudando, é dessa forma, coisa simples, natural. Natural. Eu lembro que quando a gente fazia missões no sertão, a gente passava um mês lá no sertão, era um programa que a Beto, né,
tem lá na Paraíba, em João Pessoa, aí eu fui a vários avanços missionários, né, vim aqui para o sertão, e qual era o lema? Um dos projetos era você ir para você ficar na casa do local, do morador local, do homem da roça local. E você entrava em contato, se ele lhe recebesse, você ia para lá com ele. Mas lá, irmãos, você tinha que fazer o que ele fazia. Né? Ele se levantava às 5, 4 da manhã para ir roçar por causa do sol que estava frio, e você ia junto com ele pregando o evangelho. Ele voltava, né, 10, 12 horas, chegava em casa, ia fazer, você estava lá com ele. Então, sempre essa participação, se fazendo um com ele. Não no pecado dele, mas naquilo que os princípios de Deus permitiu você fazer para se identificar com eles. E era dessa forma que a gente pregava o evangelho. Era dessa forma, passava 2, 3 dias na casa de um, 2, 3 dias na casa de outro, participando ali do trabalho, né, familiar, diretamente. Dormia na rede, comia o feijão batido, né, cozinhado na lenha. Né, era, sabe, sem luxo nenhum. E você pregava o evangelho. É o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Olha, o que vai acontecer com você por causa disso. O verso 4 aponta Paulo, Silas e Timóteo retornando pelas igrejas fundadas na primeira viagem, entregando a carta do Concílio de Jerusalém para que eles seguissem as evoluções. Lucas encerra essa sessão no verso 5, revelando que Paulo, Silas e Timóteo fortaleceram a fé dessas igrejas e o resultado era o aumento diário dos novos crentes em Cristo. Irmãos, está aqui o princípio do crescimento da igreja. No verso 5, o fortalecimento da fé na igreja. Aumenta a igreja, faz a igreja crescer, mas a fé tem que ser fortalecida. Fortalecimento da fé. O resumo aqui dessa segunda parte aqui, irmãos. O foco desta parte narrativa é o fortalecimento da fé dos irmãos e o crescimento das igrejas fundadas na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Lucas associa o crescimento da igreja ao fortalecimento da fé bíblica. Já vimos que a fé bíblica se fundamenta no conhecimento da pessoa de Cristo e de suas promessas. Isto é, na doutrina de Cristo. O que Paulo, Silas e Timóteo estão fazendo é justamente isso, ensinando, capacitando, instruindo a igreja no conhecimento de Cristo e de suas promessas, fortalecendo assim a fé bíblica da igreja. Não tem como a igreja crescer sem ser fortalecida na fé, no conhecimento de Cristo e de suas promessas, porque isso é que está o fundamento da nossa fé. Irmãos, fé não é um passo no escuro. Não é, irmão. Fé não é uma coisa aleatória, é subjetiva, além. Não, que aquela coisa que não é palpável. Isso não é fé, irmãos. A fé bíblica não é isso. A fé bíblica porque é o conhecimento de Cristo e das suas promessas. Eu vou fundamentar o que eu creio, né, no meu conhecimento a respeito de Cristo e a respeito das suas promessas. Eu creio. A gente cantou aqui, firme nas promessas do Salvador. Esse é o mínimo da fé. Porque você conhece as promessas de Cristo. Eu creio nelas. Independente das circunstâncias. Isso é o exercício da fé. E nós estamos aqui, irmãos, no primeiro século. Quando a igreja do Senhor era perseguida. Quando o evangelho de Cristo era execrado da sociedade, de um modo geral. Principalmente pela religião oficial, né, do contexto histórico aqui. Então, esse aqui é o ponto. Portanto, a igreja cresce mediante o fortalecimento da fé bíblica. A sua espiritualidade e a sua maturidade dependem especificamente do fortalecimento da sua fé por meio do conhecimento da pessoa de Cristo e das suas promessas. Não tem como você crescer e você amadurecer se você não conhece a Cristo e as suas promessas. Você vai ficar ali no rabo. Você não vai desenvolver. Você não vai aprofundar. Todo vento que vier vai lhe abalar. Qualquer sopro de doutrina vai lhe desviar. Qualquer desavença você vai sair da igreja.
Qualquer circunstâncias contrárias ou pesadas da sua vida, você vai abandonar na vida. Qualquer sofrimento a mais, você não vai aguentar, você vai cair fora. Porque você não tem alicerce, sua fé não está fundamentada no conhecimento de Cristo e das suas promessas. Leia Hebreus 11, olha o testemunho daqueles irmãos ali. Coisa ali é pesada, mas eles não arredaram fé, porque eles conheciam o Senhor e conheciam as suas promessas. E mesmo diante da morte, não negaram a sua fé. Terceiro e último ponto. O Espírito de Cristo é quem dirige a igreja e seus servos. Atos 16, 6 a 10. E percorreram a região, aqui já é Paulo, Silas e Timóteo, percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então eles saíram para a Ásia, para visitar as igrejas que eles fundaram na Ásia. Então o Espírito Santo que proibiu. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Então tentaram ir por outro caminho para a Ásia de novo. Insistiram no processo, insistiram na agenda que eles tinham. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui é Paulo, que é o líder. Né? À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não é na Ásia, Paulo. Não é na Ásia. É na Macedônia. O maior desafio para o conselho de uma igreja formada por pastores e presbíteros é ter o discernimento de que estão guiando a igreja no centro da vontade de Deus e não pela vontade e desejos próprios do conselho. O desafio existe porque, com os anos de liderança, o conselho pode cair no laço de achar que já tem muita experiência em liderar e saber conduzir a igreja conforme esta experiência. Na verdade, a igreja deve estar em constante reforma. Isto é, ela deve estar sempre olhando para as Escrituras e confrontando sua prática e liturgia à luz da submissão à palavra de Deus, independentemente dos anos de experiência de seus líderes. É um desafio para mim e para o nosso conselho aqui, irmão. A gente acha que nós já temos experiência bastante em conduzir a igreja, em caminhar com a igreja, e que agora nós vamos definir o que é que nós vamos fazer. E nós paramos de orar, de buscar a Deus e de nos submetermos à sua palavra. É o que muitos hoje estão fazendo. Se acham donos da igreja. Se acham donos dos campos missionários. Isso não é saudável. Crentes, pastores e líderes estão sujeitos aos mesmos sentimentos que houve em Abraão, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Elias, Pedro, Marcos, Paulo. Fragilidade e a necessidade da voz profética. Eu falo aqui o seguinte: ter exortação, edificação e consolo. É assim que a gente, irmão, sobrevive no contexto, né, da caminhada da liderança com o Senhor. Lucas, nos versos 6 a 10 do capítulo 16, narra uma situação completamente nova na evangelização do mundo gentio. Para Paulo, para Silas e para Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo saem em direção às cidades da Ásia para alcançar os gentios. Paulo tinha a agenda definida e o roteiro pronto, e a bênção da igreja de Antioquia de Síria. Tudo dentro da estratégia combinada com a bênção da igreja. O alvo são as cidades da Ásia. Eles partem com um mapa na mão e percorrem a região da Frígio-Gálatas, visando as prósperas cidades costeiras. Contudo, o Espírito Santo os impede de pregar na Ásia. Eles insistem, mudam o caminho para ir às cidades costeiras da Ásia via Bitínia.
Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E agora? Como é que pode, irmão? O que é que Lucas narra em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está em contradição aqui? Que eles estão indo para onde? Os confins da terra, mas parece uma contradição. Como é que no versículo, em Atos 1:8, Deus dá a promessa e a ordem, e agora ele diz, não, vocês não vão para lá. E aí, é uma contradição? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? O Espírito Santo impede Paulo, Silas e Timóteo de pregarem na Ásia por 2 vezes. Isso nos impacta e questionamos. Os gentios asiáticos não precisavam ouvir o Evangelho porque foram impedidos por Deus de ouvir, naquele contexto, o Evangelho de Cristo. Vamos entender, irmãos, primeiro o significado da palavra impedir, ou do verbo impedir no contexto. No grego, significa reter algo ou alguém. Sendo assim, nós podemos entender que naquele momento, Paulo, Silas e Timóteo foram retidos pelo Espírito Santo e não proibidos de pregar o Evangelho na Ásia. Não era o momento ainda para ir ali para a Ásia, como onde Paulo tinha sua agenda. O impedimento não foi por vontade humana. O fato é, Deus os impediu, ou melhor, o Espírito de Cristo os impediu de ir para a região da Ásia. Aquele que em Atos 1:8 derrama o Espírito e o poder para que seu discípulo testemunhe o reino de Deus até os confins da terra, agora está impedindo deles irem à Ásia. A Ásia, irmão, foi retirada em definitivo da agenda de Cristo? Claro que não. Basta ler as cartas endereçadas às igrejas da Ásia, né, em Apocalipse. Está lá. A Ásia foi alcançada pelo Evangelho. Agora, nós precisamos entender aqui algo muito sério aqui, irmão. Primeiro, é o Espírito de Jesus que tem a agenda na mão e não a igreja local. Não somos nós que temos aqui na mão a agenda do avanço missionário. Nós podemos projetar, nós podemos montar as estratégias, nós podemos sonhar, tudo isso. Mas, irmão, isso tudo tem que passar pelo crivo do Senhor. Pelo crivo do Senhor, para podermos sair. Segundo, é o Espírito de Cristo que tem a agenda na mão e não os missionários. A autonomia não é sua. A gente está vendo aqui com Paulo, Barnabé e Timóteo. Ou Paulo, Silas e Timóteo. Eles não têm autonomia para isso. Foram chamados para fazer uma obra que o Espírito Santo nos levantou? Foram, mas a autonomia não é deles. A autonomia é do Senhor, porque a igreja é do Senhor, o mundo é do Senhor, os crentes são do Senhor, os homens são do Senhor, tudo é do Senhor. É Ele que define, é Ele quem mostra, quem aponta essas coisas. Terceiro, é o Espírito de Cristo que tem a agenda na mão e não as necessidades locais. Como muitas vezes a gente pensa que é assim. Não, lá só tem zero, lá não tem nenhum crente, temos que correr, temos que ir lá pregar o Evangelho. Não é a necessidade local que define, mas é o Senhor, irmão. É o Senhor que vai definir essas coisas. Não somos nós. Nós nos dispomos, nós planejamos. É correto, isso é saudável, é. Mas quem dá, irmãos, quem dá um aval final é Deus, é Cristo. Não somos nós. E Ele pode frustrar. Ele pode frustrar a nossa visão missionária, a nossa disposição do evangelismo. Pode. E pode nos direcionar para outro lugar completamente diferente. E nós temos que ter maturidade, irmão. E não achar que é o diabo que está destruindo isso, que está impedindo isso. Quando o diabo não tem poder para isso. Não tem. Ele pode atrapalhar, como ele fez com Paulo e Barnabé. Mas olha, a vida, a maturidade e o discernimento foram bem. Quarto,
É o Espírito de Cristo que tem a agenda na mão e não as organizações missionárias. Elas são boas, existem, então vale a pena, mas elas não têm a agenda na mão. Elas não têm. Elas são submissas a Cristo. Como a igreja vai discernir a agenda de Cristo para enviar os missionários aos campos? Como, irmão? Primeiro, conhecendo o Senhor e suas promessas e se submetendo à palavra do Senhor em oração. Isso é fundamental. É o que está aqui. Fortalecidos na fé. Segundo, submetendo todos os seus planos, projetos, estratégias e candidatos a Cristo por meio da oração sincera da igreja ao Senhor. A igreja que vai enviar. Como enviou Paulo, Barnabé, e agora enviou Silas, e aparece Timóteo. Terceiro, ter maturidade para discernir e aceitar o entendido de Deus naquele contexto, naquele momento. Eu conheço muitos missionários, irmãos, que eu vou para tal campo, e se preparou para ir, se organizou para ir, e acabou não indo. Mas ele não desistiu. Deus enviou para outra local. Quarto, entender que é o Senhor quem dirige a sua igreja, e não os homens, ou a necessidade de expansão, e nem o seu conselho. A obra do Senhor flui organicamente e naturalmente quando a igreja está debaixo do temor do Senhor. Observe no texto que a obra do Senhor não parou. Jesus enviou Paulo e Silas e Timóteo para a Macedônia, porque naquele momento era o lugar onde eles deveriam estar para pregar o reino de Deus. Mas foi Cristo quem definiu o lugar em que pregar. Resumo desse ponto aqui. Muitas vezes, irmão, Deus frustra nossos planos e projetos. Muitas vezes Ele fecha as portas e muitas vezes nos deixa sem entender o que está acontecendo. Tudo isso para que eu e você nos prostremos em submissão e gratidão à sua boa, agradável e perfeita vontade. Isso é o exercício da fé. Nós não estamos abandonados, ou fomos abandonados. É Deus tratando a nossa vida. Conclusão da nossa exposição de hoje, irmãos. Não são Paulo e Silas e Timóteo que definem o que pregar e onde pregar, mas Deus, por meio do seu Espírito Santo. O que pregar já está definido, o Evangelho de Cristo. Onde pregar e quem vai ser salvo também está definido por Cristo em sua palavra. Basta nos submetermos a ela. Paulo e Silas e Timóteo, servos de Cristo, Paulo, Silas e Timóteo, servos de Cristo, a submissão à vontade de Deus, mesmo seu entendimento pleno naquele contexto, era a atitude mais louvável. Naquele contexto, a vontade de Deus era a Macedônia. É tanto que o texto diz assim, quando Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo que Deus, olha só o discernimento aqui, havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí, a partir daqui do verso 11 aqui, Paulo está na Macedônia. A gente vai conhecer aqui os personagens que, a partir do capítulo, do verso 11 aqui. Né? A gente vai caminhar aqui todo o resto aqui do capítulo aqui, da segunda viagem, está ali na região da Macedônia. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê alegria e entendimento, de entender o seu mover da nossa vida, com alegria, com Deus e submissão. Deus continua avançando o Evangelho no mundo, levantando servos e servas para ele. Uns são frustrados, não vão para outro lugar. Outros Deus consegue, leva dele, vai e acontece. Mas é ele que tem a agenda na mão. Mas o foco aqui principal, irmão, o foco principal de todo esse contexto aqui é a maturidade da fé que Deus mostra aqui, está clara pelos nossos olhos. É ter uma fé fortalecida no conhecimento de Cristo e as suas promessas, para discernir que teve maturidade.
E eu quero nos ajuntos com nossos irmãos, podemos tratar isso da forma saudável, natural, com temor a Deus e amor. Né? Para entender que quando Deus fecha a porta, abre porta, quando Deus busca a nossa vida, nossos planos, então isso é a vontade dele, e deve ser recebido com a mesma gratidão, a mesma alegria. E que o testemunho da fé, né? É o que ele requer de nós. Que Deus nos abençoe, que nos console, nos conforte e nos traga a maturidade na nossa caminhada cristã. Vamos ficar de pé? Vamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as vezes de consolação do Espírito Santo, esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus para toda essa terra. Ó Deus, fortalece toda a tua igreja. Dá-nos a graça, Senhor, de conhecermos mais a Ti. E a Cristo também. E Deus, em nome de Cristo. Amém.